Olá, começa agora o Câmara Notícia, edição desta quarta-feira, 2 de outubro de 2024. Agora são 12:08. Participe com a gente, mande a sua sugestão ou a sua opinião para o WhatsApp da TV Câmara Campinas no 19 97829 3776. Confira agora os destaques da edição de hoje. Câmara realiza nesta quarta-feira a 58ª reunião ordinária, que tem 5 projetos na pauta. Na série Patrimônios de Campinas, conheça o Museu da Imagem e do Som. Eleições 2024, a modernização das urnas no processo democrático das eleições. Giro Ambiental traz dicas de como cuidar da horta neste tempo seco. Você sabe o que faz um artista plástico? É o Se Liga na Profissão. Inadimplência pode levar as empresas a perderem o cadastro no Simples Nacional. E a gente abre o Notícias da Metrópole de hoje falando da comédia inspirada em Ariano Suassuna, que é encenada por crianças do Grupo Primavera aqui em Campinas. E quem traz os detalhes é o repórter Rafael Turati. Boa tarde, Rafa, seja bem-vindo. Boa tarde, Mirna. Boa tarde a todos que nos acompanham no Câmara Notícia. Eu estou aqui no Teatro Castro Mendes porque as crianças do Grupo Primavera estão apresentando o espetáculo musical 3 Casamentos e uma Porca. E quem vai me explicar melhor todos os detalhes sobre essa obra é a Sandra Zuliani, que é a coordenadora artística do Grupo Primavera. Sandra, o espetáculo é inspirado em uma obra do Ariano Suassuna. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Sim, esse ano o Grupo Primavera está fazendo, né? Nós fazemos esse projeto todos os anos no Grupo Primavera e esse ano nós estamos saudando, sim, o Ariano Suassuna. É um autor de grande importância, né, na cultura popular brasileira e a gente escolheu ele exatamente por essa grandeza e também por toda a alegria, todas as cores que ele traz no trabalho dele. E quanto tempo tem de apresentação? O espetáculo tem 70 minutos, está bem divertido, está bem leve, as crianças estão super envolvidas com o trabalho. Nós iniciamos a montagem desse trabalho em meados de abril, foram meses muito intensos, de muito ensaio, e o espetáculo está super bonito, está divertido, está leve, e a gente convida todo mundo aí para estar aqui hoje à noite para assistir. Quantas crianças atendidas pelo Grupo Primavera estão participando desse espetáculo? Em cena nós temos 84 crianças, nos bastidores nós temos aí mais umas 25 nos ajudando, mas no palco nós temos 84 crianças. E Sandra, para o pessoal que está em casa e quiser vir assistir o espetáculo, como que faz? Olha, basta chegar com 1 hora de antecedência e pegar o ingresso na bilheteria do teatro, que vai abrir às 19 horas, o espetáculo é às 20, então gente, venham prestigiar. Tá lindo, tá divertido, tá bonito. Sandra, muito obrigado por todas essas informações, viu? Boa tarde. Boa tarde, nós que agradecemos o apoio. Obrigado. E o Mirna, eu também conversei com a Eloá, que é uma aluna atendida aqui pelo Grupo Primavera, e ela nos contou como que está sendo participar dessa peça. Vamos conferir. Eloá, como que está sendo poder participar desse espetáculo? Na minha opinião, eu acho que é uma experiência única e que deveriam ter mais projetos que as pessoas pudessem viver essa experiência. Porque além de ser algo único, é uma experiência inspiradora, que inspira muitas crianças que têm esse sonho a seguir, ver se realmente é isso que quer, se é isso que gosta. Então é uma coisa muito importante para as crianças, adolescentes, as pessoas que participam. E é uma coisa muito emocionante, é um sentimento maravilhoso poder participar de tudo isso. Mirna, voltamos agora aqui do saguão do teatro. Eu estou aqui com a Ruth de Oliveira, ela que é gestora executiva do Grupo Primavera, porque além do espetáculo musical, também está acontecendo a exposição no Jardim de Milhazes Tem uma Porca. Ô Ruth, o que o pessoal vai encontrar nessa mostra, né? O que essa exposição quer trazer? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada.
pessoal vai encontrar aqui, além de telas maravilhosas feitas, pintadas pelos nossos adolescentes, muitas porquinhas escondidas na pintura, né? Tem que olhar bem para achar. Mas o mais interessante disso tudo é que, para além de uma peça de teatro, para além de um espetáculo musical, o nosso trabalho visa o desenvolvimento dessas crianças e desses adolescentes em todas as áreas da vida dessa criança. E uma das atividades trabalhadas é a pintura, artes visuais, porque através dessa pintura, dessa atividade, trabalha-se o emocional, trabalha-se a criatividade, descobre potencial nessas crianças, nesses adolescentes, que nem eles mesmos sabiam que tinham. Se você olhar, as telas estão maravilhosas, e todas feitas por eles, com orientação da educadora Ana Bittar, mas todas feitas por eles, dentro do Grupo Primavera, e isso compõe o nosso musical. São 15 obras, né? 15 obras assim que eles fizeram com muita dedicação, com muita criatividade. Vale muito a pena o pessoal que está nos assistindo vir até o teatro, conferir, além de assistir a peça, conferir a nossa mostra, porque vale muito a pena de pensar que são crianças e adolescentes lá no Jardim São Marcos, né? E que muitas vezes a gente acha, mas lá tão distante? Lá tão distante. Tem crianças e adolescentes com esse talento. E o Ruth, e o legal é que são obras maravilhosas, com muitas cores, e tem essa interatividade que o pessoal tem que procurar a porquinha, como você falou, né? Exatamente, todo mundo tem que procurar a porquinha. Eu mesma já me perdi aí, não consegui achar a porquinha, mas muito colorido, com muita vida, porque é isso que a gente quer que os nossos adolescentes, as nossas crianças sintam, muita vida, muito brilho, muita cor em tudo que eles fazem no Grupo Primavera e para a vida deles. Então venham e procurem as porquinhas que estão nas telas. É isso, Ruth, muito obrigado por todas as informações, viu? Obrigada a vocês. E Mirna, então, só relembrando, hoje às 8 horas da noite acontece o espetáculo 3 Casamentos e uma Porca, aqui no Teatro Castro Mendes, que fica localizado na rua Conselheiro Gomide, número 62, na Vila Industrial. E para assistir o espetáculo é necessário reservar o convite pelo telefone 19 99787 4869, e também é necessário retirar o ingresso na bilheteria aqui do teatro com 1 hora de antecedência. É isso então, Mirna, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Rafael. Olha, lembrando que o Grupo Primavera faz um importante trabalho de ação social e cultura ali na região do Jardim São Marcos, a região dos Amarais. E para o espetáculo de hoje, é importante lembrar que todas as sessões têm tradução em Libras, e especialmente para hoje a gente vai ter audiodescrição para cegos ou pessoas com baixa visão. Além de tudo, é um espetáculo acessível. E olha só, a Operação Estiagem de 2024 foi oficialmente prorrogada pelo governo de São Paulo por mais 15 dias. O decreto foi publicado nesta terça-feira no Diário Oficial do Estado. Inicialmente, a operação terminaria no dia 30 de setembro. Em Campinas, conforme foi definido em uma última reunião do Comitê Gestor da Operação Estiagem, em 25 de setembro, as equipes e os recursos já estavam de sobreaviso para atuarem até o dia 15 de outubro. A decisão do Estado considera que ainda há riscos relacionados à estiagem por conta da redução do volume de chuvas, o que pode trazer transtornos à população, ao meio ambiente e ao patrimônio público e privado. E olha só, a Prefeitura informou que mais de 1.200 empresas optantes pelo Simples Nacional aqui da cidade estão inadimplentes com o município, e com isso pode haver problemas. Confira na reportagem de André Aranha. O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável a microempresas e empresas de pequeno porte. A Prefeitura informou que mais de 1.200 empresas que utilizam o Simples Nacional estão inadimplentes com o município. São débitos tributários e não tributários. E é uma vedação ao regime do Simples Nacional possuir débitos com ente municipal. O contribuinte que quiser manter a opção do Simples Nacional ativa deverá quitar ou pagar a primeira parcela dos débitos até o dia 29 de outubro. São 30 dias da publicação no Diário Oficial. No Diário Oficial estão relacionados todos os contribuintes.
Ainda segundo o chefe do posto fiscal do Simples Nacional, o comparecimento do contribuinte no dia 29 de outubro ou a realização do pagamento fora do prazo não evitam a exclusão. Ele deve realmente iniciar o pagamento da primeira parcela até o dia 29 de outubro. Se acontecer dele realizar esse pagamento após o dia 29 de outubro, ele deve realizar uma nova, ele será excluído, né? O município deve efetuar essa exclusão, mas o contribuinte tem a opção de regularizar seus débitos no início do ano e fazer uma nova opção pelo Simples Nacional, para permanecer no ano de 2025 dentro do regime do Simples Nacional. Para evitar que as empresas sejam surpreendidas, a Secretaria de Finanças está enviando e-mails e fazendo notificações no sistema da nota fiscal eletrônica para aumentar a divulgação da aproximação do vencimento do prazo. O termo de exclusão foi publicado no Diário Oficial, mas a gente está tentando divulgar o máximo possível para que realmente não ocorra o resultado da empresa ser excluída. O objetivo da Prefeitura é que os débitos sejam quitados, a gente não pretende realizar a exclusão. Então a gente está divulgando, né, em todos os canais disponíveis, por e-mail, no sistema da nota fiscal, no domicílio eletrônico, então os contribuintes estão recebendo essa notificação. Bem, a divulgação das empresas que podem perder o Simples Nacional aqui em Campinas está no Diário Oficial do município do dia 24 de setembro. Para acessar, é só ir no portal campinas.sp.gov.br e ali você vai acessar a aba Diário Oficial. Os nomes das empresas aparecem a partir da página 32 da publicação nesta data. E olha só, para verificar os débitos e adquirir guias de pagamento, tem alguns serviços. Então você pode entrar no Serviço de Atendimento ao Contribuinte, no 3755 6000, 3755 6000, o horário de atendimento é das 8 da manhã às 6 horas da tarde. Pode mandar e-mail para o saque@campinas.sp.gov.br, fazer o atendimento pelo chat do Porta Aberta, que é o campinas.sp.gov.br, aí você vai chat-porta aberta. E ainda, se precisar solicitar o parcelamento da dívida, você vai poder fazer o providenciar através do Porta Aberta pelo atendimento presencial que precisa ser agendado no portal de serviços da Prefeitura. Anote aí, Servicos, que é o C sem cedilha, servicos.campinas.sp.gov.br. A gente lembra que o contribuinte tem 30 dias para contestar ainda esse termo de exclusão que foi colocado no Diário Oficial do último dia 24, pode ser inclusive feito através de um requerimento, que é requerimentos.campinas.sp.gov.br. Lá você entra com o seu login e faz aí o seu pedido de requerimento contra essa publicação, caso a sua empresa esteja aí nessa relação de mais de 1.200 que foram aí anunciadas que podem perder o Simples Nacional. A gente vai hoje com mais uma série sobre os patrimônios de Campinas. Você já ouviu falar do Miss Campinas? Sabe o que é? Olha, gente, é o Museu da Imagem e do Som, que é o tema da reportagem de hoje da série Patrimônios, também conhecido como Palácio dos Azulejos. Ela é a única edificação aqui na nossa cidade considerada patrimônio nacional. O acervo do MIS é constituído por um dos mais significativos conjuntos de fotos, filmes, negativos, vídeos, slides, discos, fitas e objetos sobre a história social e cultural da cidade e da região, atraindo pesquisadores de todo o país. O MIS ainda possui uma programação regular de exposições e exibições de filmes. Veja na reportagem especial de Ana Paula Meneghetti. Fundado em 1975 e sediado no Palácio dos Azulejos, o Museu da Imagem e do Som, o MIS, é uma instituição que preserva e difunde um importante acervo de memória audiovisual da cidade de Campinas,
com centenas de equipamentos de produção e reprodução de imagens e sons. O MIS abrange áreas de vídeo e áudio, fotografia, música, cinema, objetos tecnológicos e educação patrimonial. Geralmente os museus eles são reuniões de coleções e a partir do seu acervo é constituído o museu. No caso do MIS de Campinas foi mais ou menos algo inverso, porque surgiu de um movimento do cinema de arte, das ações, das exibições de filme e o debate, que são o que nós chamamos de cineclubismo. A partir disso, por se tratar de vários fotógrafos, cinéfilos, diretores de cinema, estudantes, estabeleceu-se uma grande coleção e a partir disso surgiu o Museu da Imagem e do Som, sendo o MIS de Campinas o primeiro museu da imagem e do som municipal do Brasil. O edifício, que passa por restauração, foi construído em 1878, a pedido de Joaquim Ferreira Penteado, o Barão de Itatiba, inicialmente em taipa de pilão, uma técnica construtiva da época, e concluído com uma nova tecnologia, a alvenaria em tijolo. Por ser o período áureo do café, a casa recebeu o que havia de mais elegante nos revestimentos, tanto na parte interna quanto externa, como mármores, pinturas, lustres, metais e diversos elementos decorativos. Foi o solar do Barão de Itatiba, que é o Ferreira Penteado, a rua lateralzinha aqui do lado. Depois se tornou prefeitura em 1908, sendo o Orozimbo Maia o primeiro prefeito a despachar aqui. E o último, em 1968, a prefeitura ela ocupa o Palácio de Jequitibás, e depois, em 2001, Antônio da Costa Santos, o Toninho, ele volta para cá para despachar, porque ele, como arquiteto, urbanista, ele tinha um projeto de revitalização da região central. Primeiro, ele é um solar, que é a casa do Barão de Itatiba e a do lado da sua filha e genro. Quando a prefeitura vem para cá, eles denominam esse espaço de Palácio dos Azulejos, por ter as características, as inserções dos azulejos que nós temos aqui, de origem portuguesa. Há pesquisas que demonstram que elas são brasileiras, então tem duas correntes aí. Devido à sua grande importância histórica, cultural e arquitetônica, o prédio foi tombado por 3 órgãos de preservação nacionais. Em 1967, o tombamento foi realizado na esfera federal, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Em 1981, na estadual, pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, o CONDEFA. E em 1988, na municipal, pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas, o CONDEPAC. Nós temos um rico acervo de história oral que ele não para de crescer. Nós temos mais de 70 mil imagens no nosso acervo fotográfico, que não encontra-se todo catalogado. Começou um processo, inclusive, de inclusão de um novo acervo que nós recebemos da Secretaria de Comunicação, que se refere a alguns períodos de prefeitos que passaram pela nossa administração e que enriqueceu, mas gerou uma demanda muito grande. Nós temos um acervo de películas com mais de 300 títulos. Nós temos nosso acervo audiovisual, temos também nosso acervo fonográfico, além de discoteca, e fora também nosso arquivo de cartazes, documentos e também os nossos dispositivos relacionados à história da televisão, do cinema, da fotografia, do rádio. Hoje, o museu agrega funções educativas, oferecendo cursos gratuitos e de lazer cultural, com exposições como a Sala Hércules Florence. Ela é
uma sala dedicada ao Hércules Florence, que foi um inventor da fotografia no Brasil, né, na cidade de Campinas. E a gente percebeu que pouca gente conhece o Hércules Florence, né, não só na cidade de Campinas, mas no Brasil inteiro, né? E um museu, né, que é dedicado à imagem e ao som, né, a gente viu que precisava ter uma sala dedicada a esse inventor, porque assim, além também dele ser um dos inventores, né, hoje já reconhecido da fotografia no mundo, ele também tem invenções que são relacionadas ao som, porque ele tem toda uma pesquisa, né, de zoofonia, em que ele faz notações musicais do som dos animais que ele encontrou na expedição Langsdorff, né? O MIS também é um valioso ponto de debates e palestras, além de ser o último cineclube no centro de Campinas. O Museu da Imagem e do Som, ele é um oásis cultural nessa região central. Enquanto todo mundo sai do centro às 18 horas, o museu está aberto para que as pessoas saiam do trabalho, saiam da faculdade, saiam da sua casa, aqueles que vêm, são desde estudantes, aposentados, professores, público espontâneo, essas pessoas possam vir, são acolhidas para uma sessão de cinema e depois tem o debate para que elas possam ali ainda colocar suas ideias, suas impressões sobre o filme, sobre o diretor. Seguindo a tendência que os museus ocupam atualmente na sociedade, é um espaço democrático que reflete a história e possibilita conhecimento por meio da valorização de múltiplas atividades. Poucos são os municípios no Brasil que têm uma salvaguarda da sua memória. Então, o MIS, ele é essa voz e vez para a população de Campinas e, por termos essa condição estratégica, estarmos na região central, nós recebemos muitos turistas de outras cidades, de outros estados e de outros países. A gente lembra que a construção está em obras, inclusive está passando por restauração. O MIS fica na Rua Regente Feijó, número 859, no centro de Campinas. Para mais informações, acesse o site campinas.sp.gov.br. Você vai clicar em Secretarias, selecionar Cultura e Turismo e depois na aba Museus e Observatório. Todas as reportagens da série sobre os patrimônios aqui da cidade de Campinas. E nesse capítulo que traz aí os centros de ciências, letras e artes e museus aqui de Campinas, você confere no youtube.com/TV Câmara Campinas. Agora a gente vai falar sobre as eleições. Dia 6 de outubro está chegando e a gente prepara aqui na TV Câmara Campinas uma cobertura especial desde as primeiras horas da manhã até a apuração de voto a voto. Enquanto isso, a gente mostra aqui alguns fatores relacionados às eleições. E claro, não poderia deixar de faltar a importância das urnas, a modernização e tudo que ela trouxe aí para esse processo de transparência das eleições. Confira.
No dia 6 de outubro, data do primeiro turno das eleições municipais de 2024, mais de 155.912.000 eleitores estão aptos a comparecer às urnas e escolher os representantes para as prefeituras e câmaras municipais. É um dos pilares da democracia, é a eleição limpa, livre, sem influências externas, para eleger o dirigente daquele município, daquele estado, daquela nação. A implementação do voto eletrônico começou nas eleições municipais de 1996 em 57 cidades do país, incluindo as 26 capitais e as cidades com mais de 200 mil eleitores. Naquele ano, cerca de 32 milhões de eleitores puderam votar em uma urna eletrônica pela primeira vez. Desde a primeira eleição com voto eletrônico, foram produzidos 14 modelos de urnas eletrônicas. Nas eleições de 2024, serão usados os modelos de 2015, 2020 e 2022, visto que as urnas têm vida útil de 10 anos. O equipamento é um microcomputador de uso específico para o pleito, com as seguintes características: resistentes, de pequenas dimensões, leve, com autonomia de energia e com recursos de segurança, o que agiliza todo o processo. Tudo isso visa algumas coisas. Primeiro, facilitar o trabalho. Outrora, antes das urnas eletrônicas, com uma eleição como de Campinas, nós ficávamos lá nos salões, nas quadras da Unicamp, por 4, 5 dias. E os candidatos e seus apoiadores, ansiosos para saber se foi eleito, não foi eleito, subiu, desceu. Né? Hoje, em 2 horas, 3 horas, quando não dá problema, né, problema de conexão, nós temos o resultado. Em Campinas, mais de 880 mil eleitores estão aptos a votar. E no próximo dia 6 de outubro, cada um deles deve ir a uma das 2.532 sessões eleitorais espalhadas pelos 268 locais de votação. Desde que a urna eletrônica foi implantada no país, o processo se tornou mais ágil e transparente. A Justiça Eleitoral promove auditorias das urnas eletrônicas em diversos momentos, inclusive no dia da votação, em que acontecem testes de integridade e de autenticidade. E são urnas absolutamente confiáveis. Tivemos várias entidades, inclusive internacionais, auditando o sistema eletrônico. E chegou-se à conclusão que não é violável. Entidades internacionais auditam as urnas no dia da votação. O juiz eleitoral lembra que todos os locais de votação terão urnas substitutas, caso haja qualquer problema com as instaladas. As eleições vão das 8 horas às 17 horas. E das 8 às 17 tem que estar funcionando para o eleitor chegar e votar, inclusive para não ter filhas, para não dar um ônus a mais para o eleitor. Então nós precisamos ter à disposição essas urnas reservas, esse contingenciamento de urnas reservas, para de imediato substituir se problema houver. Apesar de questionamentos, a segurança do voto eletrônico é garantida, afirma o magistrado. Foi uma discussão sem embasamento técnico. Falava-se que iriam apresentar provas, etc., mas ficava só na narrativa. Dr. Torrano diz que, além da facilidade e lisura, a utilização das urnas eletrônicas geram economia no efetivo que atua nas eleições. De um lado, se nós facilitamos para os candidatos e seus apoiadores, publicando os resultados mais rapidamente. Por outro lado, nós também, com as urnas eletrônicas, cada dia tendo sido seu sistema sido mais bem aprimorado, também a facilidade para a Justiça Eleitoral. Nós não precisamos mais convocar aquele número infinito de pessoas para contar as cédulas, com possibilidade de erro, certo? Hoje não temos. Então, cada vez mais, as urnas eletrônicas se impõem e se impõem de uma forma saudável. Mais informações sobre as eleições você encontra no tre-sp.jus.br.
Agora a gente vai falar de um serviço porque a gente tem aqui a informação que a clínica, o consultório veterinário móvel que estava na Vila União, continua, ou seja, permanece até o próximo dia 17 de outubro, devido à grande procura pelos serviços. Inicialmente, estava previsto para o serviço ser encerrado nesta quinta-feira, dia 3 de outubro. Então, você que é aí da região da Vila União ou de qualquer região da cidade, mas que tenha fácil acesso aí para ir na clínica Pet Móvel, pode ir até o dia 17 de outubro. Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã ao meio-dia ou da 1 da tarde até as 4 horas, por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento. Para ser atendido, o tutor do animal deve ser maior de 18 anos, apresentar o documento de identidade e comprovante de residência aqui em Campinas. O objetivo principal do programa é a prevenção de doenças. Os animais atendidos são microchipados e, quando necessário, vacinados. Mais informações lá no portal do animal. Olha só, anote aí, portalanimal.campinas.sp.gov.br. Vamos falar agora das notícias do Legislativo que acontece aqui na Câmara Municipal de Campinas, porque olha só, a gente tem aqui a chamada primeira parte, que sempre é a apresentação ou a discussão de um tema específico. E um projeto de segurança viária para a cidade de Campinas foi o tema apresentado na primeira parte da reunião ordinária de número 57, na última segunda-feira, no plenário da Casa de Leis. A ideia, fruto do estudo de uma aluna do curso de eletrônica, pretende usar a tecnologia para prever o número de acidentes na Avenida John Boy Dunlop, uma das que tem maior índice aqui na nossa cidade, ajudando assim na implementação de estratégias para melhorar o trânsito. Confira. Chamado de Drive Safe IA, o projeto foi desenvolvido por Giovana Rocha, de 18 anos, estudante do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, no campus do Campo Grande. A iniciativa, apresentada no plenário da Câmara Municipal, trata de um software que utiliza a inteligência artificial para fazer uma análise de dados avançada e, assim, antecipar potenciais acidentes de trânsito na Avenida John Boy Dunlop. Então, teve esse desafio de entender um problema real, usar os meus conhecimentos para resolver algo que realmente é importante, de algo que tem uma necessidade hoje na cidade, não só para a avenida que eu frequento, sim para outros tipos de rodovia, outros tipos de via que sejam implementados futuramente. De acordo com o projeto, a avenida é classificada como a via mais perigosa da cidade, com números alarmantes de acidentes. Ela passa por quase 90 bairros e recebe mais de 50 mil veículos por dia. Durante a apresentação, a estudante ainda chamou a atenção para um outro debate sobre a participação das mulheres na área da engenharia, da ciência e pesquisa. No curso, eu monitoro 5 meninas. Então, isso é muito legal, ver mulheres na ciência, e eu acho isso muito legal. Eu tento empoderar todo mundo que eu consigo. E eu pretendo realmente me formar como engenheira, por utilizar coisas diferentes para resolver um problema. Então, eu me vejo trabalhando como engenheira em empresas, porque o futuro é tecnologia. Giovana cursa o ensino médio integrado ao técnico em eletrônica e já foi destaque em diversas premiações. Neste ano, por exemplo, ela alcançou o 2º lugar em Futuros Talentos da Engenharia no Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia. Então, eu acho muito interessante essa questão, não somente desse projeto, mas para as pessoas verem o impacto tanto de mulheres na parte de engenharia e a importância do conhecimento científico, Porque eu comecei a estudar a questão da ciência, de pesquisar, de entender como isso funciona, conversar com pessoas que enfrentam os problemas dia a dia e pensar como que eu posso ajudar nessa situação. Eu espero concluir essa pesquisa e apresentá-la da melhor forma possível, com a maior probabilidade de acerto também, e também trazer esse conhecimento e incentivar outras pessoas a começarem ou continuarem pesquisando, que a pesquisa é uma das únicas coisas que não tem um limite.
né? Pessoas com várias diferentes idades continuam pesquisando, então é muito interessante ter essa troca de informação. Olha só, e ontem a Câmara recebeu uma visita inusitada. Uma siriema apareceu no pátio do estacionamento e encantou muita gente. Uma ave comum do Cerrado, símbolo do estado de Minas Gerais e que pode ocorrer em quase toda a extensão brasileira, preferindo aí campos abertos e pastagens como seu habitat. Aqui a Polícia Ambiental foi acionada, mas preferiu deixar a ave que parecia estar em boas condições de saúde. A que esteve aqui é um filhote, olha só. A gente percebe que estava bem à vontade aqui no pátio da Câmara Municipal de Campinas. Gente, a gente já teve tucano também aqui, né? Sempre o pessoal faz esses flagrantes dos animais que vêm até aqui o Legislativo Campineiro. E hoje é dia de reunião ordinária, a de número 58. Na pauta está prevista a análise e votação em turno único de 5 projetos. Destes, 4 são proposições de honrarias, destinadas a reconhecer pessoas e instituições que se destacam nas mais diversas áreas. Atualmente, a Casa pode conceder 34 tipos diferentes de honraria, divididas entre medalhas, diplomas, além dos títulos de cidadão campineiro e cidadão emérito. Todas as homenagens são normatizadas pela Resolução 1017 de 2024. E uma outra proposta da noite de quarta-feira é uma que denomina 2 ruas das cidades localizadas no loteamento Terras do Friburgo. A pauta completa está lá no site campinas.sp.leg.br. Já que a gente falou sobre a siriema agora há pouco, hoje é dia de giro ambiental, mas o tempo está bem seco. A gente falou sobre uma reportagem, inclusive, na Ceasa, falando sobre a questão das hortaliças, mas você em casa, você sabe como cuidar da horta, principalmente nesse período? E quem não gosta de dar um pulinho no quintal ou na varanda e voltar com um temperinho ou até mesmo com uma hortaliça fresquinha? Por isso mesmo, em tempos de mudanças climáticas, como garantir que a nossa horta se mantenha saudável e verdinha? Esse é o tema do Giro Ambiental de hoje. E no Giro Ambiental dessa semana a gente vai falar sobre as hortas caseiras que são cultivadas com muito carinho ao longo do ano, mas que em períodos de estiagem ou de muita chuva acabam sofrendo muito e a gente fica às vezes perdido e vê ali a nossa produção indo embora e dá muita tristeza. E para ajudar a gente com esse assunto, a Angélica Pantano, que é pesquisadora do IAC aqui de Campinas, vai explicar para a gente os cuidados que a gente pode ter para não sofrer com essas mudanças climáticas de às vezes 4 estações num único dia, não é mesmo, Angélica? Muito bom dia, muito obrigada pela sua participação. Bom dia, eu que agradeço pela participação. E vamos aí falar um pouquinho, né, sobre essas hortas caseiras ou mais urbanas, né, e como que a gente consegue, de repente, driblar um pouco essas condições climáticas aí. Sim, quais seriam os passo a passos aí para a gente conseguir manter tudo viçoso, bonito, verdinho, na medida do possível? Principalmente as folhosas, né, que a gente mais cultiva, são alface, almeirão, rúcula. Essas hortaliças, quando a gente vai comprar no supermercado, a gente não sabe como consumidor, mas o produtor, ele tem diversas variedades que ele compra a semente ou a muda. Então, quando ele vai comprar, ele já compra essas mudas ou essas sementes definidas para qual época do ano que ele vai plantar. Então, algumas variedades suportam mais calor, outras suportam mais o frio, e para a gente no supermercado é sempre igual, mas o produtor, ele sabe isso. E o que acontece quando a gente tem essas condições climáticas adversas é que, de repente, ele se preparou para um período de inverno e a gente não teve praticamente inverno esse ano. Ou ele trocou essas cultivares, né, essas variedades que ele está usando para um período mais quente, de repente teve aquela semana mais fria e acontece que pode ter perdido também, ou sofrer um pouco de danos, né?
Então, a gente tem que tomar todo esse cuidado, desde o começo, no preparo do solo, independente se é uma área grande ou uma área menor, tem que levar em consideração a fertilidade do solo primeiro, porque é assim que começa, ele tem que preparar, a gente fala que é o berço onde as plantas vão ficar. E depois pensar no que ele vai plantar e como ele vai manter isso, né? O preparo do solo, a adubação é indispensável para qualquer cultura, mesmo que seja em pequena escala ou mesmo nos vasos de flores de casa, nos vasos ou em canteiros a céu aberto, ele tem que ter essa consciência, né, que ele precisa pensar nessa parte aí, primeiramente, do preparo do solo. A gente chama de berço também, né? A gente brincava até um tempo atrás que falava cova, mas na verdade não é cova, né? Não tem cova nada é a uma ver coisa que com vai cova. morrer, a gente... até plantar uma árvore, a gente fala, estou preparando a cova. Não é preparar a cova, é preparar o berço, que é onde ela vai crescer, onde ela vai nascer, né? Então a gente tem trocado esse termo aí, já faz um tempo a gente tem tentado trocar esse termo aí em todas as reuniões, as palestras que a gente fala, para trocar esse termo. A planta vai crescer, então ela precisa de um berço e não de uma cova. É muito ótima essa troca, né? Angélica, e aí, preparou o solo, ele está nutrido, está com uma temperatura, não, uma drenagem legal ali, está aguado, está molhadinho. Aí o que a gente vai pensar o próximo passo? É se está na sombra ou se essa planta vai ficar numa área de sol, como é que é? Normalmente, uma horta ela precisa de sol, né? A maioria das hortaliças ela precisa de sol pleno, ou pelo menos o máximo de período de sol, né? Uma horta que ela está numa área sombreada, por exemplo, ela não consegue, porque a planta ela precisa de sol para fazer a fotossíntese para se desenvolver. Então, se ela está numa área sombreada que eu falo assim, embaixo de árvore, por exemplo, ou que vai ficar o máximo do dia com sombra, as plantas vão ficar compridas. Então, elas ficam, a gente fala que é estioladas. Então, fica com pescoção, até o alface fica assim, ele fica com umas folhas mais compridas e não é uma planta desejável, né? Então, ela não se desenvolve bem. E, então, principalmente isso, uma área que tenha sol e o máximo de sol possível. E aí, pensando no sol, a gente tem que levar em consideração a irrigação. Como que ele vai fazer? Se ele vai irrigar, se é uma área maior, ele tem um sistema de irrigação. Hoje a gente consegue ter sistema de irrigações de vários valores, né, vários preços, desde o próprio de casa mesmo, que ele pode usar uma mangueira normal, com um aspersor que ele coloca na ponta da mangueira e espeta, como se fosse um espeto no solo, e essa água é distribuída devagar, não diretamente com mangueira. Mas também muita gente faz isso. Se é uma horta caseira, um espaço pequeno, molha com regador ou molha com uma mangueira com uma ponta, né, um esguicho para a água não ir diretamente com muita força. Então, são duas coisas que ele tem que ver. Esse preparo do solo, se esse solo está bem drenado, se está fofinho, essa adubação, né, para preparar ideal, e em seguida como que ele vai molhar essa planta, como que ele vai irrigar. Então, hortas maiores já existe um sistema de irrigação, eles colocam um sistema de irrigação, geralmente é temporizado com um timer que vai irrigar sozinho, liga lá no horário que ele já está pré-estabelecido. Mas se é uma horta caseira, ele tem que pensar nisso também. Principalmente hortaliça, não dá para molhar o dia que lembra, ela não suporta. Porque às vezes fala, meu alface está murcho, mas quando você molhou? Passou 2 dias. Angélica? A alface não aguenta. Não é um cactus, A alface né? não aguenta, não aguenta ficar tanto tempo para a planta assim, 1 ou 2 dias, né? Nem uma semana já perdeu tudo. Então, não é uma planta que você consegue viajar de repente e deixar a sua horta lá. E os horários Então, a de gente tem que rega? pensar nisso. Os horários, tem um horário melhor, assim, para fazer essa rega? Quando você fala hortaliças, inclui também os temperos, que são coisas bem comuns que as pessoas gostam de cultivar, né? Sim, são plantas mais sensíveis, né, que a gente fala. Algumas, tipo almeirão, manjericão, alecrim, eles crescem e viram um arbusto. Então, essas aí, elas até suportam menos água do que um hortelã, por exemplo. O hortelã, ele precisa de água constante, talvez até dia sim, dia não, mas num sol pleno, ele vai necessitar de água. Morango também é uma cultura que é fácil, você tem em hortas,
e principalmente as folhosas, né? Salsinha, cebolinha, alface, almeirão, couve. Essas são mais sensíveis ainda à falta de água. Então, o ideal seria molhar logo pela manhãzinha ou no final do dia, porque daí se você conseguir molhar do período da tarde mais para o final, como já está diminuindo o sol, seu solo vai ficar úmido até no outro dia. Mas a gente vê que muitas vezes é necessário molhar durante o dia, porque às vezes ele molha num dia, no final do dia, mas no outro dia, tipo 2 horas da tarde, as plantas estão murchando, porque tá muito quente. Se ele não tem um solo bem preparado, se ele não tem uma camadinha ali de matéria que a gente fala de mulching, que é o que segura essa umidade no solo, ele vai secar. E aí ele secando rápido, e é uma camadinha muito, muito baixinha, é coisa de 10 centímetros, a raiz está ali. Então secou isso aí, a planta já começa a murchar. Então precisa que estar sempre atento. Então, às vezes uma vez só no dia, molhando não é o suficiente. E a forração, então, que é o mulching, né, que você falou, ele acaba sendo uma via que vai ajudar aí para manter o solo minimamente úmido ali ao longo do dia, né? Essa forração, queria que você explicasse para a gente, para quem for fazer em casa, né? E queria saber se a serragem de café também pode ser usada. Pode sim, pode ser serragem de café, palha de arroz, palha de madeira, restos de poda que tem, folhas secas, né? E alguns, quando é uma horta um pouco maior, pode usar até um plástico. Existem uns plásticos já específicos para isso, que você forra o canteiro e ele já vem com os furinhos. Então, você forra o canteiro com esse plástico e aí você vai plantar a mudinha já dentro desses buraquinhos aí. Então, a planta cresce ali, a raiz dele vai para baixo e a parte de cima fica inteira para fora do plástico. Então, esse plástico, ou mulching que a gente fala, né, tanto pode ser plantas secas ou mesmo verde, tem gente que usa uma forração diferente, quando é orgânico, principalmente, que eles não deixam o solo totalmente livre, coloca uma planta menor ou deixa mesmo uma planta daninha do porte baixo cobrir esse solo, para o solo não ficar totalmente nu. Isso aí segura um pouco a umidade, porque a incidência do raio solar, ela bate, e aí quando ela volta, tem uma camadinha ali. Então, ela já não vai direto no solo, esse raio solar não vai direto no solo, e ele esquenta, essa evaporação é menor, porque ela não consegue sair, se está no plástico. Se está em plantas, tem que tomar cuidado com o tipo de planta que você vai colocar, porque de repente você coloca uma planta que ela vai usar mais água também, então ao invés dela proteger, ela ajuda a tirar mais água do solo, porque ela também está trabalhando, ela também está com seus processos fisiológicos igual a hortaliça que está plantada ali. Então, esse é um item que tem que ficar. Então, se puder colocar uma camadinha de uma planta morta, é bom, porque ela não está tirando água do solo, né? Ela protege de entrar esses raios solares. Angélica, são muitas dúvidas, eu mesma aqui ficaria um tempão te perguntando, então eu queria que você deixasse um contato para a gente, quem estiver assistindo e quiser te perguntar, tirar mais dúvidas, é possível? Sim, pode escrever a gente tem por e-mail, eu recebo e-mail também, o e-mail é angelica.pantano@sp.gov.br e também pelo Instagram, @AngélicaPantano. Então, a gente às vezes coloca dicas lá, ou mesmo no campo, que a gente está no campo e vê alguma coisa, a gente também coloca algumas coisas lá. Mas pelo e-mail, pode me mandar que eu respondo, é um prazer. Muito obrigada, Angélica, pela sua participação, por compartilhar esses detalhes tão importantes, né? Fico feliz em poder participar e para a gente é um prazer, né? Às vezes são instruções tão simples, mas para a gente que está no campo é simples, mas para quem está começando, aí faz muita diferença e ajuda bastante. Com certeza. Muito obrigada, Angélica. Eu que agradeço. Tchau. Tchau. E para você que nos assiste, continue com a gente, porque agora é hora daquele giro ambiental pelas curiosidades e notícias do Brasil e do mundo. A Terra está à beira de uma significativa transformação geográfica com o possível surgimento de um novo oceano, resultado das movimentações das placas tectônicas. Esse processo natural, embora ocorra de forma extremamente lenta, moldou os oceanos atuais ao longo de milhões de anos.
A atividade tectônica não se limita à formação de oceanos. Ela também cria vulcões, montanhas e cânions, esculpindo continuamente a paisagem terrestre. O Mar Vermelho, por exemplo, formou-se devido à separação entre o Oriente Médio e a África. Previsões científicas indicam que intensas atividades sísmicas no Golfo do México poderão eventualmente separar a Califórnia do continente norte-americano, resultando na formação de um novo oceano na região. Além disso, há estimativas de que um novo oceano pode surgir entre Uganda e Zâmbia, atualmente países sem acesso ao mar, abrindo novas rotas marítimas. Essas transformações geológicas são processos lentos e invisíveis a olho nu, levando milhares de anos para se completarem. Eles ilustram a constante evolução do planeta, moldada por forças naturais que redefinem suas fronteiras ao longo do tempo. Para os cientistas, as flores que crescem na calçada são fascinantes. Flores urbanas sobrevivem a várias adversidades ambientais, como o excesso de chuva, de vento ou seca, e permanecem com sua capacidade de germinar em qualquer lugar. Tanto na primavera quanto no verão, flores surgem espontaneamente em gramados, campos e até em rachaduras na calçada e na parede. Mas o que você vê quando olha para elas? Ervas daninhas ou flores urbanas? Pode ser um pouco frustrante ver flores silvestres crescendo na rua. Como elas ficam tão bonitas enquanto as flores do seu jardim demoram tanto para desabrochar? A resposta é mais simples: elas são selvagens. Por milhões de anos elas tiveram que se virar com o sol, o solo e a chuva que a natureza fornecia. Uma semente levada pelo vento, pousada em algum lugar, tenta germinar, mas se as condições não forem favoráveis, ela não sobreviverá por muito tempo. Por isso, muitas flores silvestres evoluíram para produzir milhares de sementes, como a papoula, o cardo rasteiro, a cenoura selvagem e a urtiga roxa. Um dente de leão produz até 200 sementes por flor e, em média, 15.000 sementes por planta. Em um campo aberto, cerca de 1/4 das sementes caem em um local adequado e têm os genes certos para germinar e crescer. Uma parede pode não parecer um lugar particularmente fértil, mas, com o tempo, o vento e a chuva fazem com que a sujeira e nutrientes fiquem presos nos poros. Isso é todo o solo de que a cimbalária das paredes precisa. E hoje vamos conhecer a profissão artista plástico. O profissional expressa suas ideias, emoções e visão de mundo através de diversas formas de arte visual, pintura, escultura, desenho, gravura, instalação e entre outras. É o Se Liga na Profissão. Olá, o Se Liga na Profissão está no ar e a profissão de hoje é artista plástico. Vamos embora! A história da profissão de artista plástico está relacionada com o surgimento das artes plásticas na pré-história, a partir dos registros de pintura rupestre em cavernas, com a popularização do ensino das artes plásticas no século XIX e com a influência de movimentos sociais na arte dos anos 60. A profissão de artista plástico é reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Porém, o exercício desta profissão depende da prévia inscrição do profissional na Delegacia Regional do Trabalho. Um artista plástico expressa suas ideias, emoções e visão de mundo através de diversas formas de arte visual, como pintura, escultura, desenho, gravura e instalações. O dia desse profissional é comemorado anualmente em 8 de maio de 1950, como uma homenagem ao pintor ituano
José Ferraz de Almeida Júnior, considerado um dos mais importantes artistas plásticos brasileiros. Iniciando o nosso Se Liga na Profissão de hoje, e nós vamos falar sobre a profissão de artista plástico. Por isso, nosso convidado de hoje é o artista plástico Alexandre Filiage. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Agora, falando da profissão, né? Vamos lá, direto ao ponto. Fale um pouquinho pra gente sobre essa profissão de artista plástico. Então, artista plástico, para mim, é uma profissão como qualquer outra, né? Que envolve trabalho, envolve a dedicação, né? E fazer como qualquer outro profissional, né? Você se divulgar, você tá no mercado, entrar no mercado, fazer os seus contatos, enfim. É uma profissão, para mim, como qualquer outra, né? Então, eu lido muito com a profissão de artista plástico como uma profissão mesmo, né? Não tenho nenhum glamour, assim, em relação a ela, né? Tá certo. E o mercado de trabalho do artista plástico, como é? Olha, tem várias vertentes, né? O mercado, tem um mercado mais oficial das artes plásticas, né? E depois tem um mercado, assim, que o próprio artista vai abrindo, né? Porque cada artista tem uma maneira de abrir o seu próprio mercado, né? Então, no meu caso, como eu faço muita coisa na rua, essas coisas acabam atraindo novos clientes, né? Porque tá a minha assinatura na rua e tal. Sim. Então, é o meu mercado, né? Certo. E o desafio aí nessa profissão, quanto tempo já você é artista plástico e quais os desafios que você encontrou por esse caminho? Sim, foi assim, um processo, né? Eu comecei como ilustrador de publicidade, né? Depois passei a ilustração de editorial e aí comecei a fazer trabalhos em grandes áreas, né? Em paredes e tal. Aí eu comecei a ficar fascinado por esse trabalho, né? Então, hoje em dia, eu não posso ver uma parede em branco que eu já fico querendo pintar, né? E o desafio de ser um artista plástico hoje, assim, como é o reconhecimento, né? Como que funciona tudo isso no dia a dia mesmo, na prática? Hoje eu acho que com as mídias sociais, né, as redes sociais, eu acho que melhorou muito essa questão, né, de você divulgar o seu próprio trabalho, né, e de se expor e de ser conhecido e tal. Então o próprio artista, ele pode ser um gerenciador da sua própria carreira, né, também, né. Isso facilitou muito também o trabalho do artista, de marketing do artista, né, para ele poder ter mais visibilidade, ter mais clientes, né? Através da visibilidade você tem mais clientes, né, também. Então, eu acho que as redes sociais hoje foram fantásticas, foram um momento de mudança nessa relação, né? Então, a área de atuação do artista plástico, né, ela tem aí várias vertentes. Pode ser um artista plástico que desenhe uma tela, pode ser um artista plástico que faça um outro tipo, né, de desenho em qualquer outro lugar. E você faz arte urbana, né? Gostaria de saber sobre essa questão aí. Como que você optou por essa situação da arte urbana e quantas você já fez? Se você ainda tem, né, os números aí ou se você já perdeu as contas. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. Eu comecei com publicidade, fazendo desenhos, ilustrações, né, trabalhando exclusivamente com publicidade. E depois eu comecei, por conta própria, a fazer coisas em tamanhos maiores, na parede. E eu comecei a gostar dessa relação, né, de você trabalhar na rua, porque você tem uma relação direta com as pessoas, né. E isso cria um estímulo, né, para você trabalhar. A arte de rua, ela é mais democrática, então as pessoas que veem o teu trabalho são de diferentes maneiras, né, diferentes tipos de pessoas, né. E isso me agrada muito, né, poder deixar o meu trabalho na rua, né, que é mais interessante do que deixar numa galeria. Eu também gosto da ideia de galeria e tal. Mas na galeria você vai ter um público diferente, né? Um público que vai para a galeria para ver uma obra de arte. E aqui não, aqui você é democrático, né? Todo mundo que passa aqui vê o seu trabalho e é isso, né?
Legal. Agora, para você se tornar um artista plástico, você estudou o quê? O que um artista plástico, o pessoal que está assistindo a gente agora, que de repente está em busca de uma profissão, né? Uhum. E aí esse quadro é justamente para poder mostrar para as pessoas o que cada profissional executa. No seu caso, artista plástico, a gente está falando, né, dessa profissão. E o que é preciso a pessoa estudar para ela poder atingir um patamar assim parecido com o seu, né? Já é um artista consolidado, então as etapas, né? O que tem que ser feito? Eu acho que tem vários caminhos, né? Tem o caminho da universidade, né? Tem o caminho de você fazer uma faculdade de artes, né? E tem o caminho da pessoa que começa, que é meio autodidata, né? Que foi o meu caso, né? E de ir trabalhando e de exercitando a parte técnica, a parte também conceitual do seu trabalho, né? E no meu caso, né? Como é arte urbana, fazer, né? Fazer e percebendo o que encaixa com você, né? Com a tua maneira de passar alguma coisa para externamente, né? Para as pessoas ou até para o entorno urbano também, né? Porque me interesso muito pela questão urbana, de transformação urbana também, né? Porque não é só a questão do passar um conceito para as pessoas, né? Mas também de você mudar o ambiente urbano, né? Porque aqui você vê que é um espaço que estava tudo branco, tal, e de repente foi mudado, né? Foi transformado, né? Independente do conceito que a pessoa, né? Que no caso eu quis transmitir, mas eu acho que o impacto visual é o principal para mim, assim, de primeiro impactar, depois se a pessoa quiser profundizar sobre o tema, e já é um problema dela também, né? Legal, legal. Agora, impacto, né? O que você tem percebido aí referente ao impacto das pessoas mediante a arte urbana? Então, como você trabalha assim num espaço aberto, né? São muitas pessoas que veem o seu trabalho, né? De diferentes tipos de pessoas, né? Então o impacto é diferente para cada uma delas, né? Então por isso que eu disse assim, a minha preocupação é sempre criar um impacto visual, né? Para atrair as pessoas, atrair o olhar, né, das pessoas, né? E para esse impacto visual e não me preocupando tanto com a ideia do conceito, que conceito eu vou passar para as pessoas, na informação vou passar para as pessoas, né? Mas assim, primeiro o impacto, eu acho, né? Eu acho mais importante. Depois, claro, você pode criar um conceito na tua arte que trabalhe, por exemplo, eu trabalho muito com a Mata Atlântica, né? Com o conceito da Mata Atlântica, faço muitos trabalhos nesse sentido. E é o conceito assim de você, da questão da preservação da mata, preservação da sustentabilidade, tudo isso, né? Mas mesmo assim, tendo um conceito por trás, né? Você precisa impactar, né? Eu gosto de impactar em primeiro lugar, né? Impactar com a questão visual, né? Porque eu acho que é isso que vai chamar as pessoas, né? Principalmente num trabalho de arte urbana, né? Legal. Alexandre, você é apaixonado pela sua profissão? Sou apaixonado. Eu até estava falando, eu não posso ver uma parede em branco que eu já quero pintar, então assim, eu gosto muito mesmo, né, do trabalho, eu gosto muito do resultado, né? Às vezes é cansativo, né, como qualquer outra profissão, você tem que enfrentar o sol, enfrentar um monte de coisa, né? O trabalho de subir, descer, escada, essas coisas todas, né? Mas é gratificante depois ver o resultado, né? É muito legal. E na questão segurança, né? Você falou de subir, descer escada, né? Do sol, a exposição, na verdade, né? Porque você, no seu caso, você é artista plástico e você optou pela pintura urbana, né? Como é que você lida aí com o dia a dia, na questão segurança? Tem todos, a gente tem, por exemplo, a gente é obrigado a ter técnicas, né, de segurança, certificados de segurança, né, para subir em escada, para subir em andaimes, para subir em plataformas elevatórias, né, tudo isso eu já tenho esses certificados também, né, então existe uma preocupação com a segurança, assim, que é muito importante, né. Muito bem. E você
para a gente fechar, né? O pessoal que está em casa, que quer ser aí um profissional, um artista plástico, qual é a dica que você deixa para essa turma? Essa é a pergunta mais difícil. Aquele básico, né? Parece um clichê, mas é real, né? É você estudar, você pesquisar, você fazer muito, né? Através do você fazer, você acaba se desenvolvendo tecnicamente e também conceitualmente, né? Você acaba ficando e direcionando a sua carreira, né? Não adianta já ter todas essas coisas, né? O estilo, a direção da tua carreira, se você não estiver atuando, né? Então é andando que você vai fazer o caminho, né? Maravilha, a gente agradece a sua participação aqui no Se Liga na Profissão. Hoje falamos sobre a profissão de artista plástico. Você pôde aprender um pouquinho, né, sobre essa profissão com o nosso artista plástico aqui, o Alexandre Filiage. O sobrenome é o seu nome... É meu nome artístico, isso, né? Então tá bom, Alexandre. Obrigada pela sua participação, sucesso para você e obrigada por contribuir aí com essas informações referente a essa profissão de grande valor, assim como todas as outras, mas a profissão aí que deixa um impacto bem legal, né, para as pessoas que curtem a arte. Legal, eu que agradeço a vocês. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Até mais. E a previsão para esta quinta-feira é de maior variação de nuvens e a temperatura não vai subir tanto como hoje, que já está bem quente, hein, gente? O tempo vai ficar instável a partir da tarde até a noite de sexta-feira, com possibilidade de chuva fraca a moderada de forma isolada. E as temperaturas, olha, fica entre a mínima de 19 e a máxima de 27 graus nesta quinta-feira aqui em Campinas. E antes da gente encerrar, eu vou dar uma notinha aqui, porque hoje a gente vai ter, gente, aqui, olha, um eclipse anular que se distingue pelo fato de que a Lua cobre o Sol, deixando um anel de luz visível ao redor, conhecido como anel de fogo. E se você tiver essa possibilidade de ver isso, olha, o Observatório Municipal de Campinas, Jean Nicolini, vai estar aberto hoje com uma programação especial para a observação desse eclipse solar anular, que está previsto para começar às 5 horas e terminar às 5h30 da tarde. A gente lembra que o observatório fica na estrada do Capricórnio, Monte Urânia, em Serra das Cabras, aqui no distrito de Joaquim Egídio. A entrada é R$10 e meia, R$5, que pode ser pago lá em dinheiro. Não aceita cartão ou Pix, porque lá não tem, gente, sinal de celular, por isso que precisa levar dinheiro lá no observatório, viu? Então é uma boa pedida ainda para hoje. Lembrando que aqui na Câmara Municipal de Campinas, 6 horas da tarde, a gente tem a 58ª reunião ordinária. E o Câmara Notícia fica por aqui. Eu também me despeço de você, porque a partir desta quinta-feira nós estaremos de volta aqui com Gabriel Castro, o âncora do Câmara Notícia, que volta aqui na apresentação a partir de amanhã. Obrigada pela companhia, uma boa tarde e a gente se vê na programação da TV Câmara Campinas.